Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, aula de matemática do projeto Aula na Tela, com o nosso conteúdo agora de potências. No capítulo 3 aí de potência, vocês têm aí como abertura do capítulo essa tirinha, que eu vou ler para vocês aqui. O mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar. Hoje, você vem sempre aqui? Que cara chato, vamos embora. Então, inicialmente aqui de potência, a gente tem um conteúdo aqui de ciências que vai falar sobre a reprodução das bactérias. Como vocês já viram aí, uma bactéria ela pode se dividir e formar duas, de duas forma 4, 8 e aí vai. Para a gente entender como é que funciona as potências, a gente vai ter o seguinte, que dado um número real, natural, n, com n diferente de zero, a expressão a elevado a n, denominada potência, representa um produto de n fatores iguais ao número real a. Então, para a gente entender essa linguagem matemática aqui, nós vamos logo no exemplo. Então, quando eu tenho aqui, ó, 3 elevado a 4, o que é 3 elevado a 4? Eu vou ter que pegar o 3 e multiplicar o 3 com ele mesmo, 4 fatores, 4 vezes. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Um erro muito básico que você comete é você achar que é 3 vezes 4, dizendo que é 12. Não é 3 vezes 4. Aqui você vai fazer o 3 multiplicado ele com ele mesmo, 4 fatores. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E aí não importa como é a base. A base pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número racional, vai ser o mesmo princípio. Eu vou repetir a base quantas vezes o meu expoente estiver indicando. Para a gente lembrar, quando vocês pegarem uma questão desse tipo de potência, você vai lembrar que esse número aqui, que é o 3, ele vai ser a base e o 4 ele vai ser o expoente. A base é aquilo que eu vou multiplicar. E o expoente é quantas vezes eu vou multiplicar. Para você lembrar, né, e não esquecer, quando você estiver calculando, você vai ter que lembrar que menos 2 elevado ao quadrado não é a mesma coisa que o menos 2 em parêntese ao quadrado. Por quê? Nessa maneira que eu estou dizendo que eu vou elevar ao quadrado apenas o número 2 e não vou levar em conta o sinal. Nesse outro exemplo aqui, que está menos 2 em parênteses, eu vou ter que lembrar que eu tanto vou elevar ao quadrado o número 2 como o sinal de negativo. Então, vamos ter muito cuidado quando vocês pegarem exemplos desse tipo. Propriedades das potências com expoentes naturais. Nós vamos ter aqui algumas propriedades que, caso vocês entendam, fica muito mais fácil vocês resolverem as questões. Então, primeira propriedade vai tratar da multiplicação de potência de mesma base. O que é que eu faço? Eu repito a base e vou somar os expoentes. Por exemplo, 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado a 3, ou elevado ao cubo. Perceba que aqui é uma multiplicação de potência de mesma base, onde a base é o 7. O que a regra me diz? Que eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Ou seja, 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo é igual a 7 elevado a 5. Na segunda propriedade, onde a gente tem divisão de potência de mesma base, nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Na segunda propriedade, nós temos 7 elevado à quinta dividido por 7 elevado ao cubo. Então, como se trata de divisão de potência de mesma base, nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. 5 menos 3, 2, 7 ao quadrado. Então, lembra, primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e somar os expoentes. E na segunda propriedade, que é divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Na terceira propriedade aqui, nós temos agora a potência de uma potência. Então, nesse caso, percebam aqui que eu tenho 7 elevado a 5 elevado ao quadrado. Como é que fica? Eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. 5 vezes 2, 10. Ou seja, 7 elevado a 5 elevado a 2 é 7 elevado a 10. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Na quarta propriedade, a gente tem
um produto ou um quociente. Ou seja, quando a base for um produto ou um quociente, como é que eu vou resolver? Eu vou simplesmente separar. Vou separar esse produto e esse quociente. Por exemplo, aqui eu tenho 3 vezes 5 elevado ao quadrado. O que é que eu vou ter que lembrar? Que esse expoente 2 aqui, ele tanto vai servir para o 3 como para o 5. Então, resolvendo isso aqui, fica o seguinte, vai ficar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, porque você vai lembrar que esse expoente 2 aqui, ele vai servir tanto para o 3 quanto para o 5. E se for dividindo, faz a mesma coisa? Faz. Essa regra ela vai valer tanto para o produto quanto para o quociente. 2 dividido por 7 elevado ao quadrado. Como é que vai ficar? Vai ficar 7 ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Vamos agora falar do expoente zero. O expoente zero, onde muitos alunos se perguntam, que a gente tem uma regra matemática para a gente dizer que quando o expoente for zero e a base for um valor diferente de zero, essa resposta é 1. Ou seja, do nosso expoente zero, exemplo, eu tenho 2 elevado a zero. Então, matematicamente, quando eu tenho uma base que essa base seja diferente de zero, se o expoente for zero, sempre aqui eu vou ter 1. Então, por exemplo, 2 elevado a zero é 1. 5 elevado a zero, 1. Se fosse outra coisa, se fosse 10 elevado a zero, então aqui 1. Então, se eu tiver uma base e essa base for um valor diferente de zero, a resposta sempre vai ser 1. Agora, vamos entender por que fica 1. Para a gente entender essa regra de expoente zero ser resposta 1, a gente vai fazer aqui um exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 6. A gente aprendeu que pela regra da divisão de potência de mesma base, nós vamos repetir a base e vamos subtrair os expoentes. Então, nesse caso, eu vou ter 6 menos 6. 6 menos 6 vai dar 0, então vai ser 2 elevado a 0 e vai ser igual a 1. Por quê? Partindo desse exemplo aqui, então se você for fazer uma divisão onde eu tenho o numerador igual ao denominador, isso daqui vai dar 1. Por quê? Imagina que aqui não fosse 2 elevado a 6, fosse, sei lá, 3. Então se eu tenho 3 sobre 3, 3 para dividir por 3, nesse caso aqui é 1. Por quê? Porque o numerador ele é igual ao denominador. Mesmo caso daqui, se fosse 5 para dividir por 5, nesse mesmo caso também daria 1, por conta que se você for dividir e você tiver o numerador e o denominador sendo o mesmo valor, a resposta aqui vai ser 1. Então, para que você entenda um pouco mais sobre o expoente zero, a gente traz essa demonstração, onde a gente vai utilizar base 2, expoente 4, 3, 2, 1 e 0, para que você consiga realmente compreender por que um valor elevado a zero vai ser 1. Olha aqui nessa primeira linha, a gente tem 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 3 é 8. Perceba que de 2 à quarta para 2 ao cubo, ele está baixando metade. E 16 passa para 8 e vai continuando. 2 à terceira passa para 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 2 elevado a 1 é 2. E 2 elevado a 0 vai ser 1. Porque você vai percebendo que, à medida que eu vou diminuindo de expoente, essa potência ela vai ter como resultado sempre a metade do anterior. Então, 16, 8, 4, 2 e 1. Prosseguindo aqui a nossa aula, vamos ver agora a potência de um número real com expoente inteiro. Então, temos aqui o exemplo 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 4. Você aprendeu que na divisão de potência de mesma base, nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Bom, pessoal, de exemplo, a gente tem aqui 2 à terceira dividido por 2 elevado a 4. O que a gente sabe da propriedade? Divisão de potência de mesma base. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. 3 menos 4 é menos 1. O que a gente vai perceber aqui? O expoente com número inteiro, só que negativo. Então, sempre que você tiver uma potência com expoente inteiro negativo, aqui nós vamos fazer o inverso. Então, como é que vai ficar? Por conta desse sinal de menos aqui, eu vou fazer uma fração onde o numerador é 1. E eu vou colocar essa potência aqui
sem o sinal de menos, ou seja, vai ser 2 elevado a 1. Resolvendo fica 1, 2 elevado a 1, 2, ou seja, 2 à terceira dividido por 2 à quarta dá como resposta 2 elevado a menos 1. E o que é 2 a menos 1? É 1 sobre 2. Continuando o nosso conteúdo, a gente pode concluir que, de modo geral, para todo número real A com A diferente de zero, temos A elevado a menos N, que vai ser a mesma coisa de 1 sobre A elevado a N, que é igual a 1 sobre A elevado a N. O que tudo isso quer nos dizer? Que quando a gente estiver resolvendo uma questão, que a gente se deparar com um expoente negativo, nós temos que fazer o inverso. Então, o que é fazer o inverso? É simplesmente inverter. O que é numerador passa a ser denominador e denominador passa a ser numerador. Por exemplo, 5 elevado a menos 2. A gente tem aqui, ó, 5 elevado a menos 2. Não aparece, mas aqui embaixo eu sei que tem um número 1. E por conta desse expoente negativo aqui, eu posso fazer o inverso. Então, isso vai ficar o seguinte, invertendo, vai ficar 1 sobre 5. E lembrar que esse expoente agora aqui vai servir tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, 1 ao quadrado fica sendo 1 e 5 ao quadrado fica sendo 25. Ou seja, se eu tenho 5 elevado a menos 2, a minha resposta para essa operação aqui é 1 sobre 25. Sobre expoente inteiro, a gente tem aqui um exercício resolvido que vocês podem pausar o vídeo e acompanhar a maneira de resolvê-lo. Continuando, a gente tem agora as propriedades da potência com expoente inteiro. Lembrando que são as mesmas propriedades do expoente natural. Então, primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Com cuidado de fazer o jogo de sinal. No primeiro exemplo aqui, a gente tem 5 ao quadrado vezes 5 elevado a menos 6. Para a gente ver aqui um exemplo, eu tenho 5 ao quadrado vezes 5 elevado a menos 6. Então, como aqui é multiplicação de potência de mesma base, eu vou ter que repetir a base e somar os expoentes. Meu primeiro expoente aqui é o 2, que eu vou ter que somar com o menos 6. Só que eu vou ter que fazer aqui o jogo de sinal. Então, vai ficar da seguinte maneira. 5, 2, mais vezes menos é menos. Então, aqui vai ficar menos 6. Então, vai ficar 5, 2 menos 6, aqui vai ser menos 4. Então perceba que mesmo sendo uma multiplicação onde você aprendeu que tem que somar, mas quando você fizer o jogo de sinal, na verdade vai dar em uma subtração. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você fizer uma divisão, então a propriedade ela vai mudar. Por exemplo, se eu tenho 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 7, que eu vou ter que repetir a base, que é o 6, e vou ter que subtrair os expoentes. Nesse caso, 4 menos 7, eu vou ter aqui como resposta 6 elevado a menos 3. Continuando o nosso conteúdo, vamos agora para a terceira propriedade, que é potência de potência. Então é o mesmo princípio. Potência de potência, eu vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes. Por exemplo, eu tenho 10 elevado a 3 elevado a menos 2. Então, eu vou ter que repetir a base, que é o 10, e multiplicar os expoentes. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Ou seja, 10 elevado à terceira elevado a menos 2 dá como resposta 10 elevado a menos 6. Na nossa quarta propriedade, é quando a gente tem uma base que ela é um produto ou um quociente. Então, lembrar mais uma vez que esse expoente, ele tanto vai servir para essa primeira base quanto para a segunda. Então, se eu tenho 2 vezes 5 elevado a menos 4, eu vou ter que lembrar que esse menos 4 vai servir tanto para o 2 quanto para o 5. E lembrar que se está negativo, eu vou ter que fazer o inverso. E agora chega a nossa hora de praticar. Então você aí em casa, a gente tem 2 desafios aqui para você fazer, E essas questões foram retiradas do livro didático de você. Então, como primeira questão, diz o seguinte:
um número real R é tal que... Então está aqui o número R, que diz que é igual a menos 2 ao quadrado mais 1/3 elevado a menos 2, dividido por menos 2 elevado a 4, mais menos 3 ao quadrado, mais 4 elevado a 0. Perceba que aqui vocês vão utilizar várias regras que a gente aprendeu hoje, várias propriedades, e se você aplicá-las com calma, você vai conseguir resolver. De segunda questão, vai falar o seguinte: qual é o número real expresso por 2 elevado a 0 mais menos 2 elevado a 6 vezes 4 elevado a menos 3 menos menos 2 ao cubo menos 1/4 elevado a menos 1. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa nossa aula sobre potência e, querendo falar com o professor, a gente tem o nosso e-mail e também tem o nosso canal no YouTube, onde vocês podem acompanhar conteúdos e correções de atividades.